Preparem o pitch, se arrumem, porque vocês vão fazer negócios também. Obrigado, bom dia a todos. Queria agradecer o convite do Dr. Bruno Brito para estar aqui com vocês hoje e poder compartilhar um pouco de uma pesquisa de mercado que foi feita pelo Marshall Goldsmith, que é um nova-iorquino, atualmente morando na Califórnia. Dr. Marshall, ele é um especialista em liderança, talvez uma das maiores autoridades em liderança do mundo. Uma das maiores autoridades em liderança do mundo. E o bacana, né, quando surgiu o convite para estar aqui, é que eu observei que esse tema está muito interligado com os assuntos que vão ser abordados nas apresentações durante o dia. A advocacia, né, as soluções de advocacia para os empresários, hoje, elas têm uma pegada de inovação, né, uma pegada de soluções práticas. Então, hoje tem muitas atualizações que vão surgir aqui, e eu não poderia deixar de trazer esse tema, que é esse trabalho que ele desenvolveu, porque eu acho que isso se conecta muito bem com o que a gente vai discutir hoje durante o dia. E eu queria, já que a gente vai falar sobre esse perfil, né, o que é o líder global do futuro, né, o empresário, o líder empresarial, o líder executivo, o que ele precisa desenvolver nele para ser bem-sucedido nos negócios, na vida dele. Então eu queria começar primeiro com uma apresentação sobre o cenário atual de liderança global. Como está hoje a liderança global empresarial, nas grandes empresas, nas pequenas empresas. Então, a primeira coisa é a vida profissional, né, a média global da vida profissional é essa pesquisa que o Marshall fez indicou que ela tem 45 anos de duração. Então, desde o dia que a gente inicia as nossas atividades profissionais até o dia que a gente se aposenta, né, ou encerra o trabalho, a média mundial é de 45 anos. Algumas regiões mais, outras regiões menos, mas a média é de 45 anos. Outra informação importante é que ele percebeu também que as pessoas tinham um chefe novo, também uma média global, a cada 3 anos. A cada 3 anos as pessoas têm um novo chefe. Por quê? Por inúmeras razões. Ou porque ela mudou de emprego, ou aquele executivo ele mudou de empresa, ou foi para outra área dentro da mesma empresa. Então, se a cada 3 anos eu tenho um novo chefe, também uma média global, significa que durante uma vida inteira profissional, eu tenho em média 15 chefes. E essa é a média global. Queria perguntar a vocês aqui, qual percentual vocês acreditam desses 15 chefes, que são líderes inspiradores e que as pessoas seguiriam aonde eles fossem, que elas diriam com orgulho, pois foi ótimo trabalhar com ele, ele me desenvolveu, eu gostaria de voltar a trabalhar com ele novamente. Quem poderia chutar um percentual? Vamos lá, quero ouvir vocês agora. 20? 10, 30? Quem falou minha gente? 5%. Essa pesquisa indicou que nas regiões mais pessimistas, esse percentual era de 8%, e nas mais otimistas, 15%. Então, para a gente não se deprimir tanto com esse número, vamos ficar com o positivo, com os 15. Significa que, desses 15 chefes, as pessoas, ao longo de uma vida inteira, têm 2 ou, no máximo, 3 bons líderes. É um número muito ruim, né? É um número muito ruim. E o pior não é isso. Essa pesquisa ela foi feita há 30 anos atrás. E ela, repetida agora, ela dá o mesmo resultado. Por que, então, se é tão fácil hoje em dia você ter acesso a conteúdo de liderança, livros, pesquisas, artigos, palestras, eventos, treinamentos, se está cada vez mais fácil acessar conteúdo de liderança, mais barato conteúdo de liderança, por que então que os líderes não vêm melhorando, né? As lideranças empresariais não vêm melhorando? E o motivo pelo qual isso ocorre é que o verdadeiro desafio das lideranças não está no saber fazer, no know-how, no compreender a prática. Está em praticar aquilo que você compreende, no show-how, em demonstrar os comportamentos que você leu nos livros, que você viu nas palestras, que você fez nos treinamentos. O problema todo é você realmente mudar os hábitos, mudar os comportamentos.
E já que eu estou falando de comportamento, né, eu quis abrir dessa forma com o cenário, porque eu gostaria de falar agora dessa pesquisa que o Dr. Marshall desenvolveu com eu vou falar aqui a consultoria, não tem problema, foi a Accenture que fez, a gente não costuma abrir muito isso, isso não está exposto lá no trabalho, né, no paper que ele desenvolveu com eles, mas foram alguns consultores da Accenture que entrevistaram executivos de empresas da Fortune 500, que eram empresas que ele atendia, com uma pergunta. A pergunta foi a seguinte: quem são os pensadores mais influentes em liderança global? E esses 150, 200 executivos que participaram da pesquisa, as respostas deles apareciam repetidas vezes 18 nomes. Então, esses 18 nomes foram selecionados, né, como sendo essas lideranças inspiradoras mais conhecidas do mundo. Se alguém quiser saber o nome, eu não tenho esse nome, tá? Esse faz parte do trabalho, então esses 18 nomes não foram revelados. Mas esses 18 nomes foram selecionados e, a partir desses nomes identificados, foram analisados as publicações, os discursos, os trabalhos desenvolvidos por esses 18 líderes, e aí eles chegaram a um conjunto de 15 competências, que são, né, as competências do líder global do futuro. O que é o líder global do futuro? É aquela liderança empresarial que é capaz de compreender o mercado globalizado, compreender o que há de inovação, compreender, né, quais são as mudanças que estão acontecendo para ele não ser disruptado, já falando na linguagem aí da inovação. E essas competências elas foram validadas com um grupo de 500 executivos de recursos humanos de 6 continentes diferentes, sendo entre eles 74% homens e 26% mulheres, 30% entre 20 e 29 anos, 30% entre 30 e 39 anos e, finalmente, 40% acima de 40 anos de idade. Então, a gente procurou, né, na pesquisa, pegar o máximo de diversidade dentro das limitações existentes nas empresas em que esses executivos trabalharam, e eles chegaram, então, a essas competências validadas. E o resultado dessa pesquisa gerou competências que são mais vinculadas a pessoas e outras mais vinculadas a tarefas. Nas competências vinculadas a pessoas, eu tenho 3 grandes clusters aqui. Primeiro, engajar pessoas, inclusão sem fronteiras e comunicação. Então, em cada uma delas tem 3 competências. Em engajar pessoas, a competência de desenvolver pessoas, construir parcerias, compartilhar liderança. Depois, em inclusão, empoderar pessoas, pensar de forma global, que não existe mais a possibilidade de você estar num pequeno negócio, não importa o tamanho, e não pensar de maneira global. Até o açougue da esquina, ele precisa estar antenado com o que está acontecendo no mundo inteiro. Se há uma crise, né, na carne lá por conta de um vírus na China, eventualmente isso vai impactar o negócio dele, que é um negócio de bairro. Apreciar a diversidade em todos os sentidos, né? A diversidade na forma de pensar, na forma de agir, na sua origem. Comunicação. Demonstrar integridade, incentivar o diálogo construtivo e criar uma visão compartilhada. E aí vamos agora para as competências voltadas para o lado de tarefas. Temos aqui, garantir o sucesso, que pega desenvolver conhecimento tecnológico, assegurar a satisfação do cliente, manter uma vantagem competitiva. E ainda, em mudança contínua, alcançar a maestria pessoal, que é o seu autodesenvolvimento, né? Pode ser chamado também de long life learning, prever oportunidades e liderar a mudança. E aí, dessas 15 competências, 5 a gente chama de atemporais. São aquelas que sempre foram necessárias. Há 100 anos atrás, elas já eram necessárias. Elas não mudaram. Demonstrar integridade, criar uma visão compartilhada, manter uma vantagem competitiva, alcançar a maestria pessoal e prever oportunidades. Isso sempre foi necessário no mercado da liderança empresarial, da liderança executiva. E existem outras 5 que eu chamo de grandes lacunas. Essas competências, as empresas sempre dizem que estão trabalhando nelas, que os líderes precisam ser desenvolvidos, mas a verdade é que é onde a gente encontra mais dificuldade. As pessoas dizem que são boas naquilo, mas na maioria das vezes não são. São elas. Desenvolver pessoas, é onde tem mais reclamação. Empoderar pessoas
incentivar o diálogo construtivo, né? Abrir espaço para um diálogo sem crítica, praticar a escuta ativa, assegurar a satisfação do cliente e liderar a mudança. Então, essas são as grandes lacunas. E agora eu queria fechar com as últimas 5, que são as emergentes. E aqui é o meu ponto principal, porque a gente está prestes a falar hoje, né, na sequência aí das apresentações. As competências emergentes são aquelas que serão mais demandadas, né, não somente hoje, mas daqui a 5, 10 anos. Entre elas, construir parcerias. Não existe mais a possibilidade de você trabalhar em silos dentro do negócio, dentro das empresas. É importante você ter as alianças e você encarar todos à sua volta como parceiros de trabalho. Não somente, né, parcerias entre empresas pequenas, mas também dentro de grandes organizações. Hoje o líder que está sentado numa cadeira, o executivo está numa cadeira, e ele precisa entregar um grande projeto, e ele depende, né, de meta compartilhada com outras áreas, ele precisa encarar todos que estão ali dentro como parceiros, ajudar eles para que eles também estejam junto com ele, ajudando ele. Compartilhar liderança, né? Delegar de verdade, não delargar, entender que ele sozinho não vai conseguir atingir as metas. Pensar de forma global, estar antenado, e aí muitas das apresentações hoje aqui vão abordar esse tema. Apreciar a diversidade mais do que nunca. Se você tem uma empresa que todos pensam igual a você, você já tem um problema na mão. E, finalmente, desenvolver conhecimento tecnológico, e aqui eu queria dar um pequeno foco, né? Já há muito tempo que não é responsabilidade mais da área de tecnologia pensar a tecnologia nas empresas, né? Isso está mais do que sedimentado. A questão é, quem está liderando uma iniciativa, um projeto, liderando a sua empresa, e não sabe o que é a IA, o blockchain, a internet das coisas, a ciência de dados, já está para trás. Já ficou para trás. Quem aqui não tem uma conta no ChatGPT, já não usa ele no dia a dia, mesmo que seja para aprender, não seja para uso profissional, mas para aprender, já está perdendo terreno. Isso não é mais um diferencial, é uma necessidade. A transformação digital ela já está em todo lugar. As empresas já começaram esse movimento há mais de 10 anos. Então, o profissional hoje, que está liderando o seu negócio, liderando iniciativas, e não quer ser disruptado, como a gente fala, ele precisa estar muito conectado aqui. E eu fiquei muito satisfeito ao ver o programa que muitos dos temas que vão ser abordados vão falar de atualizações jurídicas, mas vão falar também de inovação. Então, queria agradecer a todos aí pela oportunidade de fazer essa abertura. Esse é o Dr. Marshall, né, numa das vezes que ele esteve no Brasil aqui antes da pandemia. Não sei se ele volta mais agora. Se bem que ele está novo, está com 74, está viajando muito. Sabe aquele cartão Black lá da American Airlines, famoso daquele filme do George Clooney? Ele tem esse cartão. 10 milhões de milhas, sei lá, alguma coisa assim absurda. Ele viaja o mundo inteiro dando palestras. E quem gostou desse conteúdo e gostaria de ter mais acesso a esse material, esse aqui é o meu LinkedIn. Fico muito satisfeito em poder colaborar. Basta me mandar uma mensagem pelo LinkedIn e falar, Maurício, assisti. Como é que eu posso acessar mais material sobre isso? Pode mandar, vai ser um prazer colaborar. Eu mando para vocês mensagem aí com mais materiais sobre os estudos do Dr. Marshall. Obrigado mais uma vez e ótimo evento a todos.